meus príncipes e florzinhas, tudo bem? Olha, chegou a sexta-feira, né? Todo mundo tá aí animado, porque amanhã é sábado, depois de amanhã é domingo. Vão sair, vão se divertir, vão passear, mas não pode esquecer as atividades da escola, tá? Tem que deixar um tempinho, ó, reservado para fazer as atividades. Não pode deixar de fazer, tá legal? Eu sei que é bom sair, se divertir agora, principalmente, né? Parque tá aberto, pode ir à praia, pode ir ao cinema. Só que lembrando de tomar os cuidados. Cuidado em se proteger, usar máscara, higienizar as mãos. Enfim, tomar todos os cuidados necessários, porque a pandemia ela não acabou. Apenas diminuiu a quantidade de casos, mas ela não acabou, ela continua, tá? Então vamos tomar cuidado quando for sair para passear, tá legal? E fazer as atividades, hein? Eu tô de olho, eu tô de olho. Vamos lá. Olha só. Agora, a tia Ju vai dar mais uma aula para vocês de cidadania, certo? Hoje, sexta-feira, 23 de outubro, nós vamos ter mais uma aula de cidadania. A nossa aula de cidadania de hoje vai falar sobre um assunto bem importante e legal. Hoje nós vamos falar sobre o desperdício de alimentos. Olha, gente, isso é uma coisa que tem acontecido com muita frequência e que não é muito legal. Eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula, estatisticamente, ou seja, matematicamente, como a gente desperdiça alimento e não percebe, certo? E vou mostrar para vocês também coisas bem legais que podem acontecer para a gente não desperdiçar e que já acontecem, na verdade, que talvez vocês não saibam ainda, tá? Olha só, vocês sabiam que mais ou menos 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados? Então, olha, de toda a produção do mundo, certo? Toda a produção mundial, não é só no Brasil, é falando de forma mundial, certo? Toda a produção mundial, 30% dos alimentos são desperdiçados. Isso não pode acontecer, porque enquanto 30% dos alimentos são desperdiçados no mundo inteiro, existem países, existem lugares em que ainda existe fome e miséria. Então já pensou se esses 30% de alimentos que são desperdiçados fossem convertidos para essas pessoas que ainda passam fome e vivem na miséria, como seria diferente? Então a gente tem que ter mais conscientização, tá? De um modo geral, as pessoas de um modo geral têm que ser mais conscientes com relação ao desperdício de alimentos. Outra coisa curiosa também é que boa parte desses alimentos desperdiçados estão indo para o lixo. Olha que coisa absurda. Boa parte dos alimentos, desses alimentos desperdiçados, estão indo para o lixo. Então, enquanto estão indo para o lixo, estão deixando de alimentar outras pessoas que vivem em situação precária e que precisam de se alimentar e não tem como. E aí esses alimentos estão sendo jogados no lixo. É uma pena, é triste, mas é verdade, certo? Os campeões dos alimentos desperdiçados, infelizmente, são o nosso feijão e o nosso arroz, que estão caríssimos atualmente, mas eles são os campeões do desperdício. O nosso feijão e o nosso arroz são a maior parte de alimentos que são jogados no lixo, são desperdiçados. Olha que coisa triste, que coisa absurda a gente jogar feijão e arroz fora quando tem tanta gente morrendo de fome. Isso não é uma coisa legal de acontecer. Isso é uma coisa que não poderia jamais acontecer.
mas que infelizmente acontece. É triste, mas é verdade, tá? Então, tia Gil separou uma tabelinha aqui para mostrar para vocês como esse desperdício é tão absurdo. Olha só, a gente sabe que um total significa 100%, né? Se eu tenho 100%, eu tenho o total daquilo que eu estou falando, ou daquilo que eu estou explicando. Então, eu vou dividir esse 100% de desperdício de alimentos para vocês verem como é que funciona. Olha só, desses 100% de alimentos desperdiçados, 30%, tá? 30% são desperdiçados nas centrais de abastecimento. Centrais de abastecimento. O que são, tia Gil, centrais de abastecimento? Certo? Abastecimento. O que são, tia Gil, centrais de abastecimento? Centrais de abastecimento, gente, são os centros de distribuição, mais conhecidos como a CEASA, apesar que depois, né, antes do final da aula, a tia Gil vai falar sobre um projeto lá da CEASA bem legal. Mas, infelizmente, nos centros de distribuição é onde ocorre 30% desse desperdício de alimentos. Por quê? Porque os alimentos se estragam e eles vão para o lixo. Eles não conseguem ser vendidos e eles vão para o lixo. Então, ainda boa parte das CEASAs, das centrais de abastecimento, ainda ocorre isso, desperdício de alimentos, ou seja, alimentos estragados, tá? Agora, 50% desses alimentos desperdiçados, eles acontecem nos transportes, certo? Nos transportes e no manuseio. O que é isso, tia Gil? Transporte e manuseio. Gente, olha só. No transporte e no manuseio, por quê? O transporte é na hora de se colocar no caminhão para transportar. Isso acontece principalmente com as frutas e os legumes. Então, na hora que vão colocar no caminhão para transportar, colocam de qualquer jeito, algumas vezes, a maioria das vezes, né, ou boa parte das vezes, colocam de qualquer jeito. E aí, quando chega lá no destino, aí a fruta está amassada, a fruta está danificada, o legume encostou muito um no outro e estragou, putreficou. Enfim, acontece esse desperdício por conta do transporte e manuseio. Na hora de pegar, pegou de qualquer jeito e jogou lá de qualquer jeito. Prejudicou, danificou o mamão, danificou a banana. Ou até mesmo, na hora de transportar, precisava de refrigeração e não teve. Transportou de qualquer jeito, da temperatura alta, e quando chegou lá no destino estava estragado e não pôde mais ser vendido e chegar à mesa do consumidor, tá? Então, infelizmente, 50%, a maior parte, ó, acontece nos transportes e no manuseio. Agora, 10%, certo, desses alimentos, desse desperdício, 10% ocorre nos supermercados, certo? Nos supermercados e nas residências, que são as nossas casas. E nas residências, como é que ocorre isso, tia Gil? Olha só. Nos supermercados, eles não observam, não é, a data de validade dos alimentos, e quando vão olhar, os alimentos já estão vencidos e não podem mais ser vendidos. Então, são jogados fora, são destruídos para jogar fora, né? Ou seja, vão para o lixo. E nas nossas residências é que às vezes a gente faz comida demais, uma quantidade maior do que a necessária, e sai guardando na geladeira, guardando, de uma forma que não é correta. Porque daí quando vai olhar, tá estragada, azedou.
Então aí não pode mais ser consumido, aí vai para o lixo, né? Então acontece dessa maneira, tá? E os outros 10% do desperdício de alimentos ocorre no plantio e na colheita. Como assim, tia Gil, no plantio e na colheita? Olha só, ele plantou, mas aí a seca veio, né, não choveu, e ele perdeu a plantação. Então ele não pôde nem colher aquela plantação para enviar e ser vendida e chegar à nossa mesa e a gente poder consumir. Então ele perdeu tudo. Ou então ele plantou e choveu demais e aí a plantação foi por água abaixo e não conseguiu aproveitar nada. Na colheita, colheu antes da época. Era uma plantação de abacate, não estava no tempo de colher ainda e colheu. Não serviu. Quando foi olhar, não ia dar para mandar para o centro de abastecimento e chegar à nossa residência. Ou colheu de mau jeito, era uma fruta delicada e pegou assim de qualquer jeito, e quando pegou estragou, danificou, não pôde mais ser enviada para a central de abastecimento e consequentemente chegar à nossa mesa. Então olha só, como funciona esse 100%. 30% acontece nas centrais de abastecimento, que são as nossas CEASAs, 50% no transporte e no manuseio, 10% nos supermercados e nas nossas casas, e os outros 10% no plantio e na colheita. Vai dar 100%? Vai. 0 mais 0 mais 0 mais 0, igual a 0. 3 mais 5, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. 100%. Então, olha aí, ó, como é, infelizmente, que acontece 100% do desperdício dos alimentos. São nessas etapas, tá? Agora, aqui a gente também separou uma coisa bem legal, que vai mostrar para vocês agora como é que a gente faz para contribuir e evitar esse tipo de desperdício. Como é que a gente faz, tia Gil? Como é que a gente pode ajudar? A primeira coisa é que quando a gente vai no supermercado comprar alguma coisa, né, observar o prazo de validade, certo? Às vezes, eu acho que vocês já viram. Às vezes a gente vai no supermercado, aí tem assim, olha, promoção relâmpago, né? Um alimento, alguma coisa que era bem cara, de repente está num valor bem mais baixo. Aí a pessoa, que legal, não sei o quê. Muitas vezes é porque o prazo de validade está perto de vencer. Então, para eles conseguirem vender com mais rapidez, eles caem o preço, diminuem o preço para que as pessoas comprem em grande quantidade. Onde é que eu vejo o prazo de validade? Estou aqui, ó, peguei um pacote de salgadinho, que é uma coisa que vocês adoram, a tia Ju também gosta, tá? Vou confessar que também gosto. Mas aí eu peguei um pacote de salgadinho. Aqui atrás do pacote de salgadinho, eu voltei dizendo um adesivozinho ou um carimbozinho, dizendo o lote. O que é o lote? É de onde partiu, ali quando estava armazenado, de qual foi o lote que saiu aquela mercadoria. Porque os lotes, eles são identificados por números. Eu vou encontrar o meu prazo, a minha data de fabricação, ou seja, eu vou saber que aquele alimento, ele foi fabricado em tal data. E eu vou encontrar a minha data de validade. Eu vou saber que aquele alimento, ele é válido até aquela data. Se eu consumir ele depois daquela data, vai prejudicar o meu organismo, porque já passou da data de validade. Ou seja, eu estou consumindo um alimento que não é mais apropriado para ser consumido. Está aqui mostrando que eu não posso mais consumir, porque já venceu o prazo de validade. Então, o que é que as pessoas às vezes acontecem? Está num valor bem baixo, compra horrores daquele alimento. Uma quantidade enorme, não consegue consumir, não é? Até chegar o prazo de validade e acaba estragando do mesmo jeito. Então, isso não pode ocorrer, tá, gente? A gente tem que prestar atenção no prazo de validade. Outra coisa importante, a quantidade que se come. Às vezes, a mamãe fez um almoço legal, né?
A mamãe fez um almoço legal, uma comida que eu adoro. Aí eu encho o meu prato, boto aquela quantidade enorme no meu prato e termino não comendo. Não conseguindo comer, não é verdade? E aí, ai meu Deus, eu não consegui comer, e agora? Aí vai lá na lixeira e joga fora. Então, ou seja, desperdiçou aquilo que poderia ser guardado na geladeira e ficar para um outro momento. Então, o ideal é que a gente coloque uma quantidade que a gente veja que a gente vai comer. Eu comi, aí eu queria mais, aí vai e coloca mais. Mas aí colocar uma quantidade muito grande, não é? Coloca, ai eu adoro, e quando chegar ali numa certa parte, num certo momento, não consegue mais comer, aquele alimento ficou ali e vai direto para o lixo. Isso não é uma coisa legal. Então isso também é uma maneira que a gente pode adotar para evitar o desperdício. Outra coisa também que pode ser evitado o desperdício é doação de alimentos. Eu verifico que na minha casa existe uma quantidade de alimentos muito grande e que tá chegando o prazo de vencer, da validade de vencer. Então, se eu estou vendo que eu não vou conseguir consumir aqueles alimentos antes de vencer, eu posso pegar uma parte daqueles alimentos e doar a quem precisa. Não é doar depois que vence não, viu gente? É antes de vencer. Ou seja, eu tenho 20 pacotes de biscoitos na minha casa e vai vencer amanhã. Eu não vou comer 20 pacotes de biscoito daqui para amanhã. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar uma parte daqueles pacotes de biscoito e hoje doar a pessoas que estão na rua, que não têm o que comer e que estão precisando. Porque aí elas vão consumir ainda no prazo de validade e não vai estragar, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá certo? Outra coisa bem interessante também é o aproveitamento. Agora que a Gil vai falar com relação à Ceasa, tá? O aproveitamento. O que é o aproveitamento, tia Gil? O aproveitamento é você aproveitar talos, você aproveitar cascas, você aproveitar sementes, você aproveitar aquilo que você achou que não ia precisar usar mais. Olha só. Tia Gil mesmo faz um bolo de casca de banana. A casca de banana que as pessoas jogam fora, eu utilizo e faço um bolo. Meus filhos adoram, todo mundo que gostou, que comeu até hoje, adorou. E aquele bolo é feito da casca da banana. Ou seja, eu estou reaproveitando algo que iria para o lixo. Não estou dizendo para vocês comerem casca de banana não, tá? Não é isso. Eu estou dizendo que pode ser reaproveitado. E não ser jogado no lixo, mas reaproveitado da maneira correta. Eu vi uma matéria há uns dias atrás, onde uma pessoa que trabalha com reaproveitamento faz um bolo de casca de mamão. Ela faz o bolo da casca do mamão e recheia com a casca da goiaba. Olha que coisa interessante. Então ela aproveita as duas cascas, ela reaproveita, né, as duas cascas e faz um bolo. Aqui em casa, quando sobra o arroz, que eu vejo que não vai dar para aproveitar mais para outros dias, eu pego aquela sobra do arroz e faço bolinhos. Bolinhos fritos. É uma delícia, gente. E a gente vai consumir naquele momento. Então, muitas coisas a gente pode reaproveitar. E falando com relação a esse reaproveitamento ou aproveitamento, na Ceasa existe um projeto chamado Sopão, tá? Um projeto chamado Sopão. O que é que acontece que agiu com esse projeto chamado Sopão? Todos os dias, aquela equipe que trabalha naquele laboratório lá dentro da Ceasa, quando está no horário próximo da Ceasa fechar, eles passam, certo, ali naqueles galpões, arrecadando legumes, arrecadando tubérculos que não vão poder ser aproveitados para o outro dia. Ou seja, se ficar por outro dia, vai estragar e vai jogar no lixo. Eles recolhem tudo aquilo e aí eles fabricam um sopão, que é uma delícia. Eu tive a oportunidade, eu fiz um curso de alimentos há um tempo atrás. Então, por isso que muitas vezes eu reaproveito, tá? Porque eu fiz um curso de alimentos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto deles lá dentro da Ceasa. É bem interessante, gente. Eles fazem esse sopão, eles fabricam esse sopão. E eles pegam aquelas latas de leite, ninho, eles higienizam e eles armazenam aquele sopão naquelas latas e mandam para o lar de idosos, mandam para orfanatos,
certo? E aquele sopão, ele vai alimentar aquelas pessoas. Olha que legal, aquilo que iria para o lixo está servindo de alimento para outras pessoas. Não é tirar do lixo e fazer, não. Eles vão recolher antes que vá para o lixo, certo? Antes que vá para o lixo, eles recolhem, eles higienizam e eles fabricam aquele sopão. Por que os tubérculos? Porque no sopão deles também eles colocam inhame, eles colocam a macaxeira e eles colocam a batata doce, tá? Dentro do sopão. E é uma delícia. No dia que a gente foi visitar o projeto, eles deram pra gente degustar. Todo mundo sabe o que é degustar, né? É experimentar. E é uma verdadeira delícia. É um show, gente. É muito gostoso. Então, eu fiquei encantada pelo projeto deles. E foi daí que eu passei a fazer a minha parte. E não desperdiçar. Tentar não desperdiçar. E pegar tudo aquilo e reaproveitar. Reaproveitar fazendo outro tipo de alimento que a gente vai poder, consumir de uma forma saudável e legal, tá? E a outra dica é planejar as nossas compras, né? Planejamento das compras, que Tia Ju já falou. Não comprar aquilo que a gente não necessita, certo? Não comprar em grande quantidade, sabendo que a gente não vai conseguir consumir até vencer. E daí vai acabar estragando. E se acontecer de comprar em grande quantidade e ver que não vai consumir até vencer, doa! Faz a doação daqueles alimentos antes que vença, viu? Não é depois de vencer, não. É antes de vencer. Faz a doação e aí vai alimentar aquelas pessoas que estão precisando e que estão passando necessidade, tá? Então, com essa informação, Tia Gil vai finalizar a aula. A nossa atividade de casa vai ser no caderno. Tia Gil vai postar lá no grupo, depois que lançar a aula, tá certo? Beijo, bom final de semana. Que Papai do Céu abençoe o final de semana de vocês. Que seja maravilhoso. E até segunda-feira. Até semana que vem. Beijo!